Bom, pessoal, dando sequência à aula da semana anterior, a aula de segunda-feira, a gente parou nas famílias periódicas. A última coisa que a gente viu foi a respeito das famílias periódicas. Dando continuidade hoje, dá uma repassada rápida do ponto que a gente parou para seguirmos nossa vida aí. A tabela periódica é um mecanismo que agrupa e ordena todos os elementos químicos, todos os 118 elementos químicos conhecidos na natureza. A tabela periódica, basicamente, para o nosso estudo aqui, ela vai ser dividida em duas regiões, pessoal. Ela tem 4 regiões aí, mas de muita importância para o nosso trabalho, a gente vai trabalhar com duas. Quais são essas 4 regiões, primeiramente, da tabela periódica? A tabela periódica tem um grande grupo de elementos, que é a maior quantidade de elementos está presente nesse grupo, que são chamados de metais. Os metais são os elementos da família 1A, 2A, todos os elementos da família B e esses que estão em roxo aqui, ó. Tá vendo? AL, GA, SN, BI, PO, isso aqui tudo são metais. É o grupo que compõe a maior quantidade de elementos presentes na natureza. A grande maioria dos elementos está contida nesse grupo. Os lantanídeos e os actinídeos também são partes dos metais. E o grupo 1, então, o grupo dos metais. O grupo 2, que é um grupo que está caindo muito em desuso, porque fica um termo meio vago, que é o grupo que a gente chama dos semimetais. O que seria um semimetal? Ele tem um pouco de característica de metal e já não tem mais tanta característica de metal assim, ou seja, são os elementos de transição, mas não vem ao nosso caso a questão dos semimetais. O terceiro grupo, que é um grupo muito importante, são poucos elementos químicos, mas em questão de quantidade, são os elementos mais abundantes que tem na natureza, que são o grupo dos ametais. Esse grupo dos ametais, galera, eu não posso esquecer, em hipótese alguma, do carbono, do nitrogênio, do oxigênio, do fósforo, do enxofre, do flúor, do cloro, do bromo e do iodo. Desses 8 elementos aí, pessoal. Juntamente com o hidrogênio que está lá do outro lado. Então, quando falar de ametal para vocês, vocês não podem estar esquecendo desses elementos que eu disse para vocês. Ah, Thiago, tem mais ametais? Tem, pessoal. Mas os ametais de muita importância para a gente, muita importância mesmo, são esses. Carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, fósforo, enxofre e cloro, bromo e iodo. Beleza, pessoal? E o quarto grupo, que são os elementos conhecidos como os gases nobres ou os gases raros, são esses em azulzinho aqui. Ele também faz parte, também são ametais, mas é um grupo totalmente à parte. É um grupo totalmente à parte, porque é um grupo estável, é um grupo que não entra em reação química com facilidade. Então, entenda que a tabela periódica ela vai dividir os elementos em 4 divisões: metais, semimetais, ametais e os gases nobres que fazem parte dos ametais. Tiago, então, quais os elementos mais importantes da tabela periódica, pessoal? No quesito química, estudo, podemos dizer que todos os elementos são importantes, mas quais aqueles que são que mais aparecem dentro dos ametais? Carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, fósforo, enxofre, cloro, bromo e iodo. Esses elementos aparecem demais na questão dos ametais. Na questão dos metais, lítio, sódio, magnésio, cálcio, potássio, titânio, ferro, cobre, ouro, prata, platina. Então, na questão dos metais, é uma quantidade muito grande de elementos que aparecem aí, pessoal. Mas entendam isso. Por que, Thiago, que eu tenho que entender essa divisão da tabela periódica? Para facilitar a sua vida. Porque quando a gente começar a estudar ligações químicas daqui a pouco, você vai ter que entender que os elementos químicos de caráter metálico, quando eu falar para vocês, esse elemento químico tem caráter metálico, eu quero que venha assim na cabeça de vocês, ó. Esse elemento químico perde elétrons.
esse elemento químico aqui não tem caráter metálico, então esse elemento químico não perde elétrons, ele tem tendência a ganhar elétrons. Mas a gente vai ver isso mais aprofundado, mais detalhado, sequencialmente, pausadamente aqui para frente, para poder ficar bem claro. Então entendam isso. Tabela periódica tem metais, semimetais e ametais. Dentro dos ametais eu tenho um adendo que é os gases nobres. Por que gases nobres? Porque eles não reagem. São elementos químicos estáveis. O hélio é o único gás nobre que tem 2 elétrons na sua última camada, que a gente fala. Todos os demais têm 8. A gente vai explicar isso daqui a pouco para vocês, qual a importância disso. Mas guardem, são elementos químicos estáveis. Os ametais, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, fósforo, enxofre, cloro, bromo e iodo, são elementos que aparecem demais aí, demais nos processos químicos, nos medicamentos, assim como o hidrogênio. Então, aqueles elementos que estão em verde nessa imagem e estes elementos aqui em amarelo são elementos que aparecem demais, exceto esse astato aqui. Esse astato não aparece muito, não. Mas guardem isso, pessoal. Guardem essa questão. Relembrando o nome das famílias: metal alcalino, metal alcalino terroso, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, família dos calcogênios. Então a família 8 aqui é a família dos, 16 é a família dos calcogênios, o grupo 17 aqui, ou família 7A, é o grupo dos halogênios. E aqui no finalzinho aqui eu tenho os gases nobres ou gases raros. Essas famílias baixas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 são chamadas de famílias B ou metais de transição. Beleza, pessoal? Seguindo nossa vida, então. Deixei descrito para vocês aí as famílias, qual grupo eles representam. Então isso é importante vocês guardarem, porque quando a gente estiver estudando química orgânica, entram umas partes que você necessita até desses nomes, desses elementos. Como se trata de uma turma cíclica, eu tento amenizar isso e ser mais claro para poder a matéria não pesar tanto, mas quando vocês estiverem num concurso, quando vocês estiverem em provas específicas, não vai aparecer para vocês, o elemento químico da família 6A, o elemento químico da família 5A, não, vai aparecer para vocês o elemento químico da família do nitrogênio, o elemento químico dos calcogênios, um halogênio. Então esse nome das famílias, por mais que ele passe despercebido, é importante você guardar, é importante você saber que em determinado momento você pode perder uma questão fácil por não saber o nome da família. Então, pessoal, fiquem espertos aí com essa questão do nome das famílias A. Que é um ponto importante e um ponto bem recorrente aí dentro da parte da química geral e inorgânica. Pessoal, então agora vamos falar um pouco de algumas propriedades que têm a capacidade de nos ajudar a desenvolver um raciocínio mais aprofundado logo em seguida. O primeiro ponto que eu quero que vocês entendam é a questão da eletronegatividade. A eletronegatividade, pessoal, ela é descrita como propriedade periódica dos elementos. O que é uma propriedade periódica dos elementos? São características que o elemento químico tem. Então, uma dessas características é a eletronegatividade. Para que serve essa eletronegatividade, Thiago? O que essa eletronegatividade faz? Não esqueçam, quanto maior a eletronegatividade, quanto maior é um número tabelado, você não precisa decorar esse número tabelado, é um número tabelado, está lá na tabela periódica. Quanto maior essa eletronegatividade, maior a tendência de um elemento químico ganhar elétron. Então, quando o elemento químico entra em reação, Tiago, tu está falando esse negócio de entrar em reação já tem um tempão. O que é entrar em reação? Entrar em reação é quando você pega um elemento químico distinto e reage, mistura ele com outro elemento químico. Você pega, por exemplo, o cloro e o sódio, faz uma reação química e forma o cloreto de sódio. Então, reação química, pessoal, é quando você tem elementos químicos se agrupando, elementos químicos se unindo, dando origem às moléculas. Então, quanto maior a eletronegatividade de um átomo, maior a tendência de ele ganhar os elétrons. Então, o que eu quero que vocês guardem e não esqueçam nunca mais? Quando se fala a respeito de ganho e perda de elétrons, vai envolver carga positiva e carga negativa. E eu vejo o aluno confundir demais. Sempre que um elemento químico ganha elétron,
Qual a carga do elétron, pessoal? Que a gente viu lá nos primeiros slides. Lá na primeira aula, tá aqui, ó. Qual a carga do elétron? A carga do elétron é negativa. Então, sempre que o elemento químico ganhar elétrons, ele vai ficar com carga negativa, porque o elétron é negativo. As pessoas acabam com o seguinte questionamento. Ah, mas você está ganhando, por que fica com menos? Gente, o elétron tem carga negativa. Se ele ganha um elétron, ele fica com carga menos 1. Significa que ele ganhou um elétron. Esse negativo não significa quantidade. Ele significa o que o elemento químico tem. Então, se ele tem um menos, significa que ele ganhou um elétron. Se ele tem 2 menos, significa que ele ganhou 2 elétrons. Se ele tem 3 menos, significa que ele ganhou 3 elétrons. Por outro lado, quando um elemento químico entra na reação e perde um elétron, ele perde carga negativa. Quanto mais carga negativa ele perde, mais positivo ele fica. Lembra que eu falei para vocês que um átomo, o número de elétrons e o número de prótons é o mesmo? Se um átomo tem 5 elétrons e 5 prótons, ao perder um elétron, ele vai ficar com 5 prótons e 4 elétrons. Então, ele tem uma carga positiva a mais, porque o próton é positivo. Então, sempre que o elemento químico ganha elétrons, ele fica negativo. O quanto que ele fica negativo, pessoal? O quanto de elétron ele ganhar. E sempre que o elemento químico perder elétrons, devido a ele passar a ter mais prótons, este elemento químico vai ficar com carga positiva. Quanto que vai ser a carga positiva? Se ele perde um elétron, mais 1. Se ele perde 2 elétrons, mais 2. Se ele perde 3 elétrons, mais 3. Beleza, pessoal? Ah, Thiago, tem mais 4, mais 5, mais 6? A gente vai ver, pode existir, mas são casos extremamente raros, até mais 4 ou menos 4. Mas não vai ter mais 5 ou menos 5, mais 6 ou menos 6, isso é muito raro. Muito raro mesmo, só quando a gente está estudando oxirredução, que aparecem as coisas assim. Mas nessa parte geral aqui, a gente vai de menos 1 a menos 4 e de mais 1 a mais 4. Beleza, pessoal? Que a gente acaba vendo dentro disso daqui. E sempre que você vê o sinal positivo, significa perda de elétrons. E sempre que você vê o sinal negativo, significa ganho de elétrons. Não esqueçam isso, pessoal. Olha o tanto que eu estou frisando. Não esqueçam. Na+. O que significa que o Na perdeu um elétron. Cl-, o que significa isso? Que o Cl ganhou um elétron. Ca2+, significa que o átomo de cálcio perdeu 2 elétrons. O2-, significa que o átomo de oxigênio adquiriu 2 elétrons para suas camadas energéticas aí. Beleza, pessoal? Show. Não esqueçam isso mais. Vamos voltar lá para o nosso slide seguinte. Então, sempre que a gente vê esse conceito, eletronegatividade é a tendência do elemento químico em ganhar elétrons. Quanto mais eletronegativo, maior a tendência dele ganhar o elétron. Tiago, e essa retinha que tem embaixo, essa setinha? Gente, isso aqui é para vocês guardarem. O elemento químico mais eletronegativo da tabela periódica. Ou seja, aquele que não perde elétron para ninguém. Aquele que vai atrair os elétrons de todo mundo que chegar perto dele. É o flúor. Então, flúor é o elemento químico mais eletronegativo. Oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, enxofre, iodo, carbono, fósforo, hidrogênio e, por último, todos os metais. Então, pessoal, se eu tenho uma reação entre flúor e oxigênio, vai ficar uma queda de braço, porque os dois são muito fortes. Muito fortes. Então, o flúor quer ganhar. O oxigênio também quer ganhar. Fica aquela briga ali. Mas devido à força do flúor ser maior, o elétron vai ficar próximo do flúor. Ah, Thiago, isso é oxigênio.
for fazer uma reação com o nitrogênio, quem que está mais para a pontinha? O oxigênio. Então, o oxigênio atrai os elétrons. Então, quanto mais para a ponta dessa seta aqui, pessoal, mais forte, maior tendência do elemento químico em ganhar elétron na reação química. Guardem isso. O contrário da eletronegatividade é a eletropositividade. O que é a eletropositividade? A eletropositividade, também chamada de caráter metálico, se eu não estou enganado, alguns minutinhos atrás eu falei isso para vocês, a eletropositividade, o caráter metálico, é a tendência de um elemento químico perder elétrons. Então, quanto maior a eletropositividade de um elemento químico, quanto maior essa eletropositividade, maior a tendência dele perder elétrons, ou seja, ele está dando elétron para todo mundo aí. Beleza, pessoal? Então, eletropositividade, capacidade do elemento químico perder elétrons. Quem são os elementos mais eletropositivos da tabela periódica? São os metais. O frâncio é o elemento químico com maior tendência a perder elétrons, assim como o flúor é o maior elemento químico, é o elemento químico com maior tendência a ganhar elétrons. Então guardem isso, pessoal. Eletronegatividade, ganhar elétrons, ficar negativo. Eletropositividade, tendência a perder elétrons, ficar positivo. Tiago, por que isso acontece? Eu quero uma explicação química disso, porque eu já ouvi do meu professor lá do ensino médio, porque na química é tudo ao contrário. Eu quero uma explicação química que me mostre porque então que quem ganha fica negativo e quem perde fica positivo. Vou abrir para poder eu estar mostrando isso para vocês. Pessoal, vou pegar dois elementos químicos distintos aqui. Ó, vou pegar o Ca. Pô, isso aqui maiúsculo, por causa da questão aí das regras. Ca. O Ca, pessoal, que a gente chama de átomo neutro. O que é um átomo neutro? Para vocês não esquecerem mais. Um átomo neutro, sempre que vocês verem essa determinação, um átomo neutro é o átomo onde o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Pessoal, não precisa copiar isso aqui não, porque assim que eu terminar de preencher esse quadrinho, que a gente já tiver conversado a respeito dele, vocês tiram um print e compartilham entre vocês aí. Não precisa ficar tentando copiar esse negócio correndo não. Não desesperar não, vamos usar a tecnologia ao nosso favor aí. Então, terminando aqui, vocês vão lá dar aquele print maroto e salva para vocês. Por outro lado, eu posso ter, por exemplo, o Ca dois mais. Esse Ca2 mais, esse 2 significa que ele não é um átomo neutro, ele é chamado de íon. Beleza, pessoal? E o que é o íon? É o elemento químico que ganhou ou perdeu elétrons.
Vamos mudar, acrescentar nos nossos elementos aqui para ficar mais completo. Vamos colocar o Ca e o O. E aqui embaixo eu vou colocar o Ca 2 mais e o O 2 menos. Sempre que vocês verem falar de íons, ele vai receber uma nomenclatura específica. O cátion e o ânion. Tiago, o que é um ânion? Um ânion é quem ganha elétrons. O cátion é quem perde elétrons. Mas vamos lá, é o que eu quero mostrar para vocês, porque que o cátion fica positivo e o ânion fica negativo, sendo que o cátion está perdendo e o ânion está ganhando. E na nossa vida corriqueira a gente entende que perder é menos, mas na química, devido à carga das partículas atômicas, o sinal de menos em um elemento químico significa ganho de elétrons. Quem tiver uma tabela ao seu alcance, não precisa pegar, mas só dê uma conferida depois. O átomo de cálcio, ele é um átomo que está na família dos metais alcalinos terrosos, ou seja, na família 2A da tabela periódica. O átomo de cálcio, na sua forma neutra, ou seja, número de cargas positivas igual ao número de cargas negativas, ele apresenta 20 prótons. Portanto, se prótons é igual a elétrons, 20 prótons, 20 prótons, 20 positivo. Por que 20 positivo, Tiago? Porque o próton é energia positiva. A gente viu isso na aula passada. Igual, quem não assistiu, tá lá no YouTube, vai lá e dá aquela revisada para não ficar perdido. A 20 negativos. Por que, Tiago? Gente, elétron tem carga negativa. Beleza, pessoal? Então, ó, o átomo neutro é o átomo onde o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Show? Certinho? Então, cargas positivas, prótons, vai ser igual a cargas negativas, elétrons. Beleza, pessoal? Se o cálcio, na sua forma neutra, ele tem 20 prótons, como que você sabe disso? Tiago, olha lá na tabela periódica, meu querido. Em cima do cálcio vai ter um 20. Em cima do oxigênio vai ter um 8. Em cima do fósforo vai ter um 15. Em cima do enxofre vai ter um 16. Ah, e se em cima do cálcio tiver 21? Nunca vai acontecer isso. Porque como a gente bem viu, o número de prótons ele é único para cada elemento químico. Número de prótons 1, só tem o hidrogênio. Número de prótons 2, só tem o hélio. Número de prótons 3, só tem o lítio. Número de prótons 12, só tem o magnésio. 20, o cálcio. Beleza, pessoal? Só existe ele. Então, com esse número atômico que eu disse para vocês de 20, só existe o átomo de cálcio, pessoal. Só existe o... Uai, cadê meu trem que eu estava usando? Com 20, só existe o átomo de cálcio. O cálcio, na sua forma neutra, tem 20 prótons. Portanto, ele tem 20 elétrons. O Ca2+, como a gente viu aqui, o que significa esse 2+? Respondam mentalmente aí para vocês. Perda de 2 elétrons. Ah, mas perda, eu tô a vida inteira aprendendo que perda é negativo. Olha o que acontece, pessoal. Se o Ca2+ perde 2 elétrons, os seus prótons passam a ser diferente
Daqui a pouco eu transformo aquele igual em diferente ali, os seus elétrons. Os prótons, vou até escrever, ficam diferentes dos elétrons. Os prótons ficam diferentes dos elétrons. Quantos prótons tem? O número de prótons, pessoal, não muda. Se ele tinha 20, ele vai continuar com 20. 20 cargas positivas. E como eu bem disse para vocês, o cátion perdeu quantos? 2. 2 o quê? Elétrons que tem carga negativa. Então, se ele tinha 20, ele perdeu 2, ele ficou com 18 negativas. Por isso o cátion tem carga positiva. Por que então, Thiago? Porque as cargas positivas são maiores que as cargas negativas. Beleza, pessoal? Vamos pegar outro exemplo. O oxigênio 2-. O oxigênio 2-. O que acontece com o oxigênio 2-? O menos significa ganho de 2 elétrons. Por que 2, Thiago? Antes do sinal negativo, eu tenho o número 2. Thiago, e se vir CO, O menos 2. Não muda nada. Se o menos está na frente ou se o menos está atrás, apesar de ferir alguns postulados aí, não vai mudar em nada. É perfeitamente entendível. Então, se ele está O2-, significa que ele ganhou 2 elétrons. Quando eu pego o oxigênio puro e procurei lá na tabela periódica, eu vou encontrar que o oxigênio, na sua forma neutra, apresenta 8 prótons. O oxigênio apresenta 8 prótons. Mais uma vez, pessoal, não precisa decorar esses números. Eu sei isso de cor porque eu fico mexendo com isso todo dia. Então, vocês têm a tabela para pesquisar isso daí. Vocês têm que entender. Então, o oxigênio, na sua forma neutra, ele apresenta 8 prótons. O que significa isso? Que ele tem 8 cargas positivas e, ao mesmo tempo, ele tem 8 cargas negativas. Isso é um átomo neutro. Se o elemento químico tem 110 prótons e ele é neutro, ele tem que ter 110 elétrons. Nenhum a mais, nenhum a menos. Tem que ser o mesmo. Quando eu apresento para vocês o O2-, o menos, como eu disse, significa que ganho elétron. Por quê? Olha para você ver. Ganho de 2 elétrons. Os prótons não mudam. Os prótons não mudam. Mas, devido ter mexido nos elétrons, prótons e elétrons ficam diferentes. Os prótons nunca mudam. Quantos prótons ele tinha no início? 8. 8 cargas positivas. Quantos prótons ele vai ter no final? 8. 8 cargas positivas. Quantos elétrons ele tem? Ele tinha 8. Ele ganhou mais 2, então ele ficou com 10 cargas negativas. Por isso, sempre que você vê um elemento químico com carga negativa, significa que ele está ganhando elétrons. Ele tem mais elétrons que prótons. Tiago, e se eu ver um elemento químico com carga positiva? Significa que ele perdeu elétrons. Significa que este elemento químico tem mais prótons que elétrons. Guardem esse quadrinho aqui. Tirem um print dele e um segundinho eu já estou de volta. Printem isso aí.
Voltei. Então, quem printou, printou. Compartilha com os amiguinhos que não conseguiu printar. Quem não printou e quis copiar, ou quer copiar, logo que acabar a aula vai estar no YouTube. Você vai lá no YouTube, pausa o vídeo nesse quadrinho e você copia lá agora. Vamos seguir nossa vida. Então, pessoal, deixei descrito para vocês o que é um átomo neutro. Trata-se de um elemento químico que apresenta o número de cargas positivas igual o número de cargas negativas. Isso é um átomo neutro. Tiago, se tiver diferente, se o positivo e o negativo estiver diferente, vai se tratar de uma espécie chamada de íon. O que é íon? É um elemento químico que reagiu, que participou de uma reação química, e durante essa reação química ele perdeu, tornando-se um cátion, ou ganhou, obrigado, ganhou, tornando-se um ânion. Então o íon vai ser um elemento químico que ganha ou perde elétrons. Sempre que ele perder elétrons, ele vai ser chamado de cátion. Sempre que ele ganhar elétrons, ele vai ser chamado de ânion. Não esqueçam disso jamais, pessoal. Ganhou, cátion. Ganhou, ânion. Perdeu, cátion. Sempre, 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 sempre. Como eu gosto de deixar tudo para vocês, tá aí. O que é um cátion? O que é um ânion? Então, cátion são espécies químicas, são os metais. Cátion. Cátion é quem perde. Quem perde tem eletropositividade alta. Quem tem eletropositividade alta? Os metais. Então, cátion são elementos químicos metálicos que perdem elétrons. E ao perder elétrons, ficam com a carga de prótons maior. Então, eles ficam positivados. Os cátions podem ser descritos como cátions monovalentes. O que é um cátion monovalente? É aquele que perde um elétron, Na+. Beleza, pessoal? Eles podem ser cátions bivalentes. São aqueles elementos químicos que perdem 2 elétrons. Eles podem vir, por exemplo, Mg++ ou Mg2+. Pode vir assim ou simplesmente um 2 seguido do mais. Não muda nada. Um cátion trivalente. Cátion carga positiva. Tri significa 3. Então significa que ele perdeu 3 elétrons. Então ele vai ficar com carga 3+. Al 3+, ou Al mais. Beleza, pessoal? Ânion são espécies químicas que ganham elétrons. São os ametais. Os ametais são os grandes formadores de ânions. Beleza, pessoal? Os ametais são os grandes formadores de ânion. O ânion tem carga elétrica negativa. Tiago, se eu tiver, por exemplo, Br-, o que significa que o Br é um ânion monovalente. S2-, o que significa que o enxofre ganhou 2 elétrons, se tornando um ânion bivalente. O N3-, o que significa que o nitrogênio tornou-se um ânion trivalente. Tiago, e se perder 4? Cátion tetravalente. Tiago, se ganhar 4? Ânion tetravalente. Tá aqui nesse quadrinho para vocês. Ó. O monovalente vai ser mais ou menos. O bivalente 2+ ou 2-. O trivalente 3+ ou 3-. O tetravalente 4+ ou 4-. Lembrando, se for mais, cátion. Se for menos, ânion. Guardem isso daí. Aqui deixei uma representação para vocês. Ó. O sódio, se você ir lá na tabela periódica e olhar, o sódio tem 11 prótons. O seu número atômico é 11. Então, como a gente viu na aula passada, aquelas questão de A igual a P mais N,
O A do sódio é 23. O que representa o A? A massa atômica desse elemento químico. Esse número grandão aqui, ó, 23. Ó. O A vale 23. O Z, que é o número atômico, vale 11. Tá aqui. O NP, que é o número de prótons, vale 11. O número de elétrons num átomo neutro é igual ao número de prótons. Então, o número de elétrons vai ser 11. E o número de nêutrons eu faço a massa menos os prótons. 23 menos 11, ele tem 12 nêutrons. Só para relembrar. Por outro lado, eu tenho o íon da classe dos cátions. Ali eu representei para vocês o íon de potássio, meus queridos. Olha o que acontece com o potássio. Ele tem uma carga positiva, ó. Então significa que ele é um cátion, porque é positivo. Mono, porque tem uma carga somente. E valente, porque significa reação química aí, pessoal. Durante a reação química, ele perde um elétron aí. Então, vamos lá. Ó, a massa A vale 39, tá? Lá na tabela periódica. O Z, também chamado de número atômico, que é a mesma coisa que o número de prótons, vale 19. O NP, número de prótons, 19. O NE, número de elétrons, 18. Por quê? Porque ele perde 1 aqui, o sinal positivo. Ó. 19 menos 1, 18. Número de nêutrons, 39 menos 19, 20. O íon ânion fluoreto. Beleza, pessoal? Ânion porque ganha. Vai ser um ânion monovalente, porque ganhou 1. A massa, 19. Beleza? O número atômico, 9. O número de prótons. Número atômico e número de prótons é sempre o mesmo. Número de prótons, 9. Número de elétrons, 10. Por que 10, Thiago? Porque esse sinal de negativo aqui significa que ganhou um elétron. Então, ele tinha 9, ganhou mais um, 10 elétrons. O número de nêutrons, 19 menos 9, igual a 10 nêutrons. Beleza, pessoal? Então, guardem isso. Sempre que você vê sinal positivo, tira elétrons. Sempre que você vê sinal negativo, adiciona elétrons. Adiciona quantos? Quantos o sinal indicar. 1, 2, 3 ou 4. Que vai aparecer para você. Beleza, pessoal? Não esqueçam disso. Tiago, então, por que eu tenho que saber disso? Como que isso acontece? Me explica isso de novo. Pessoal, durante o processo de reação química, com exceção dos gases nobres, hélio, neônio, argônio, xenônio, criptônio, rodônio, que é lá do cantinho da tabela periódica, aquela família que estava em azul, lá na nossa tabela, aqui ó, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, rodônio, esses aqui ó. Com exceção desses elementos químicos aqui, os demais elementos químicos são elementos químicos instáveis. O que é um elemento químico instável? Ele não está satisfeito, ele quer mudar a vida dele. Ele está se sentindo reprimido. O elemento químico instável é aquele que está reprimido. Para ele não está bom. Ele quer perder alguma coisa que está incomodando. Ele quer gastar alguma coisa que está incomodando ele. E o elemento químico, por outro lado, existem aqueles que querem ganhar alguma coisa porque está sentindo a falta de alguma coisa na sua vida. Aquele que tem muito dinheiro e quer gastar o dinheiro. Aquele que tem pouco dinheiro e quer ganhar dinheiro. Então fica nisso. Com exceção dos gases nobres, que são os elementos do grupo 18 aqui, os outros 17 grupos são constituídos por elementos químicos instáveis. Ou seja, ele quer ganhar, ele quer perder, ele quer se tornar um elemento químico estável. Então, todos os elementos químicos da tabela periódica tendem a se tornar elementos químicos estáveis. Como que ele se torna um elemento químico estável? Perdendo alguns elétrons ou ganhando alguns elétrons. Então, eles entram em reação química. Tiago do céu, como eu vou saber se um elemento químico perde, se o elemento químico ganha? Como que eu vou fazer isso? Pessoal, você vai saber se o elemento químico perde, se o elemento químico ganha, através da distribuição eletrônica de elétrons. O que é a distribuição eletrônica de elétrons? É uma forma que você organiza os elétrons nas camadas eletrônicas. Lembra da última aula que a gente estudou o modelo atômico de Rutherford Bohr, que eu disse para vocês que é o que mais se aproximou
do conceito de átomo, ele só sofreu alguma melhoria aqui, outra ali, por alguns químicos, por alguns cientistas aí, mas é um modelo muito completo e ele descreve que o átomo tem duas regiões. Um núcleo muito pequenininho, muito denso. Lá eu tenho os prótons e os nêutrons. E em torno destes prótons, girando aí, atraído pela lei dos opostos, eu tenho os elétrons. Estes elétrons envolvem-se em trocas entre os átomos e isso propicia que esses 118 átomos que existem formem tudo que você conhece, desde o tecido da tua roupa até a madeira que forma a tua cama, até a tua carne, é átomo agrupado em reação química. Tudo na natureza. Tudo. O vento que você não consegue ver é uma mistura de átomos de oxigênio, hidrogênio, dióxido de carbono, essa mistura. Então, tudo que você conhece é constituído por átomos. E estes átomos se organizam para quê? Para buscar a estabilidade. Então, para saber se um átomo vai perder, para saber se um átomo vai ganhar, eu necessito de fazer a distribuição eletrônica. Distribuir os elétrons. Aonde eu vou distribuir esses elétrons? Nas camadas eletrônicas. Quem são as camadas eletrônicas? 1 igual a K, 2 igual a L, 3 igual a M, 4 igual a N, 5 igual a P, 5 igual a O, N, P e Q, 6 e 7, respectivamente. O alfabeto está me dando um cacete. Para quem quiser ver aonde estão essas camadas eletrônicas, elas estão neste slide aqui, quer ver? K, 1, L, 2, M, 3, N, 4, O, 5, P, 6 e Q, 7, respectivamente. Pessoal, todos os elementos que possuem somente a camada K, vamos associar a nossa tabela periódica. Todos os elementos que contêm somente a camada K, lembrem, o elemento pode ter camada K, beleza, K. Se ele tiver a L, ele tem que ter a K e a L. Se ele tiver a M, ele tem que ter a K, a L e a N. Tiago, e se o elemento químico tiver a camada O? Se ele tiver a camada O, ele tem que ter a camada K, a camada L, a camada M, a camada N, a camada O. Beleza, pessoal? Então, para ter uma camada posterior, tem que ter a anterior. Se você observar, existem 7 camadas. E se você observar aqui, existem 7 períodos periódicos. Períodos periódicos são as linhas na horizontal. Então, os elementos que estão no primeiro período, hidrogênio e hélio, eles só têm a camada K. Os elementos que estão no segundo período, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio, eles têm a camada K e a camada L. Os elementos químicos que estão no terceiro período, sódio, magnésio, alumínio, silício, fósforo, enxofre, cloro e argônio, eles têm a camada K, L e M. Os elementos químicos que estão na quarta camada, potássio, cálcio, escândio, titânio, vanádio, cromo, manganês, ferro, cobalto, níquel, cobre, zinco, galho, germânio, arsênio, selênio, bromo e criptônio, possuem a camada K, L, M e camada N. Beleza? Na 5, K, L, M, N, O. Na 6, K, L, M, N, O e P. E na 7, K, L, M, N, O, P e Q. Essa ordem. Não tem como, não existe a hipótese de um elemento químico ter a camada Q se ele não tiver a camada anterior. Beleza, pessoal? Então, trazendo isso para a prática, foi criado um diagrama que a gente chama de diagrama de Linus-Pauling. Esse diagrama de Linus-Pauling ajuda a gente a distribuir estes elétrons aí em suas camadas. Só para fixar.
Os elementos químicos, beleza, pessoal? Os elementos químicos, eles podem ser distribuídos na sua forma de cátion ou podem ser distribuídos na sua forma de ânion ou podem ser distribuídos na sua forma neutra. Primeiro eu vou ensinar para vocês a distribuição na forma neutra, para depois a gente fazer essa distribuição na forma de cátion ou na forma de ânion. Olha aqui uns exemplos para vocês. Ó. O sódio, ele tem 11 prótons, portanto, ele tem 11 elétrons. O cloro tem 17 prótons, portanto, ele tem 17 elétrons. Tiago, como eu sei que é o número de prótons, que é o número de sódio? Ó, o número de massa. Mais uma vez, tem dois números para vocês. O menor é sempre o número de prótons. O maior é sempre o número de massa. Guardem isso. Por outro lado, aqui eu tenho o íon cátion sódio e eu tenho o íon ânion cloreto. O sódio perdeu um elétron, representado pelo sinal positivo que está ali para vocês. Portanto, ele tinha 11, perdeu um, ele vai ficar com 10. O cloro, beleza, pessoal? O cloro tinha 17, ganhou 1, beleza? Se ele ganhou 1, ele vai ficar com 17 mais 1, 18 elétrons em sua estrutura. Vamos pegar esse diagrama aqui e fazer um Ctrl+C. Colocar ele aqui. Pessoal, aqui está representado para vocês o diagrama de Linus Pauling. Como que é feita a distribuição eletrônica no diagrama de Linus Pauling? Preste atenção aqui. Vamos pegar um elemento qualquer. Vamos lá na nossa tabela periódica. Escolher um elemento. Vamos pegar o... É difícil, é tanto elemento, gente. Vou pegar o zircônio aqui, ó, 40. Esse aqui, ó, ZR40. Vamos colocá-lo aqui, ó. ZR 40. ZR40. E a gente quer fazer a distribuição eletrônica dele. Ele é um átomo neutro, pessoal. Então, ele vai ter 40 prótons e 40 elétrons. Distribuição eletrônica. Vamos preocupar com quem? Com os elétrons. Vamos deixar isso aqui reservado, descansando ali por enquanto. Aqui está o diagrama de Linus Pauling para você, pessoal. Nessa subseção aqui, eu descer isso aqui para poder fazer umas escritas nesse negócio. Ó, essa subseção aqui, KLMNOPQ, que a gente aprendeu que é as camadas eletrônicas, a gente chama no diagrama de Linus Pauling de níveis eletrônicos, correto? Então, quando você vê o termo nível eletrônico, significa KLMNOPQ, que vai ser de K a Q, beleza? Ou, como está sendo mais usado hoje, de 1 a 7, seguindo a sequência. Não se esqueçam disso. Vamos pegar agora e colocá-la no lugarzinho correto. Ó, níveis eletrônicos. Aqui, ó. Observem que eu tenho outras letrinhas aqui. Opa! O
Quem são as outras letrinhas que eu tenho aqui que eu quero que vocês observem? Ó, S, Ctrl Shift, S2, P, seis, Então eu tenho essas letrinhas aqui também, ó. S, P, D, F. S2, P6, D10, F14. O que eu quero que vocês guardem disso aqui, pessoal? KLMNOPQ a gente chama de níveis. O que é o nível? Eu quero que vocês entendam da seguinte maneira. A partir de agora eu quero que vocês imaginem uma casa. A casa K é uma casa bem pequenininha. E ela só tem um cômodo. É como se fosse um galpão. Só aquele negócio quadrado ali. A casa L tem 2 cômodos. A casa M tem 3 cômodos. A casa N tem 4 cômodos. Vocês observem aqui, ó. K só tem S. L tem S e P. M tem S, P e D. N, S, P, D e F. O, S, P, D e F. P, S, P e D. E aqui, S, P. Se KLMN é chamado de níveis eletrônicos, o SPDF, pessoal, é chamado de subníveis de energia. São divisões dos níveis eletrônicos, dos níveis de energia. Que nível eletrônico ali também, pessoal, pode ser chamado de nível de energia. Geralmente é até mais comum para esse nível de energia. Então, este S, P, D e F são os subníveis de energia. São as divisões das camadas, pessoal. É a divisão S, a divisão P, a divisão D, ó, a divisão D e por último a divisão F. Então eles são chamados de subníveis de energia. S, P, D, F. Beleza, pessoal? Guarda isso. Tirar esses risquinhos aqui. Então esse S, esse P, esse D e esse F são divisões. Imaginem essas letras aqui sendo casas e este S, esse P, esse D e esse F sendo os cômodos dessa casa. Quartos, salas e banheiros. Esse número de cima aqui, o expoente, ó, S2, P6, D10, F14. É o número de elétrons que cabem no máximo. Então, no S cabe no máximo 2. No P cabem no máximo 6. No D cabem no máximo 10. E no F cabem no máximo 14. Beleza, pessoal? Então, sempre que se aparecer para vocês um subnível S3, S4, tá errado. Ah, Thiago, e se aparecer S1, tá certo? Tá. Ele cabe no máximo 2, então ele pode ter 1. Beleza, pessoal? E o P, Thiago? O P, ele pode ser P1, P2, P3, P4, P5 ou P6. P7, tá errado. P8, tá errado. P9, tá errado. De 1 a 6. E o D, ele pode ser de D1 a 10. E o F, de F1 a F14.
Não esqueçam disso daí. Então, como que funciona a distribuição eletrônica por diagrama de Linus-Pauling? Olha aqui, pessoal, vamos abrir a caixa de texto. A gente vai fazer a distribuição eletrônica do zircônio com 40. Como que eu faço isso? Eu venho aqui, pessoal, e vou na primeira setinha aqui, ó. Sempre começo da primeira setinha, sempre, isso é regra. E tenho que seguir a seta. Eu não posso distribuir reto assim, ó. Eu tenho que seguir a seta na diagonal, senão dá errado. Venho na primeira setinha. O que que eu encontro pelo caminho? 1S2. Então vem aqui, ó. 1 S 2. Eu tenho que distribuir 40. Quanto que eu distribuí? 2. Continuo na setinha. Tem mais alguma coisa nessa setinha aqui? Não. Então acabou. Acabou a primeira setinha, eu passo para a segunda. Venho na segunda setinha aqui, ó. O que que eu tenho? 2S2. Então vem aqui, ó. 2S2. E somo. 2 mais 2, 4. Eu tenho que distribuir 40. Continuo. Tem mais alguma coisa nessa setinha aqui, ó? Não tem. Passo para a terceira. O que que tem aqui? 2P6. Veio aqui. 2P6. E somo novamente. 2 mais 2, 4. Mais 6, 10. Preciso distribuir 40. Vírgula. Depois do 2P6, ó. Tô na terceira setinha, ó. Passo para a quarta. Qual que é? 3S2. Venho aqui, 3S2. 2, 4, 10, 12. Beleza? E assim vou seguindo, ó. 3S2. Acabou nesta setinha aqui, ó. Não tem mais nada. Venho para a próxima, ó. O que que tem? 3P6. Ó, vou copiar aqui. Colar aqui. Colocar o 3, ó. 3P6. Vamos somar de novo, ó. Tô aqui, ó. 3P6, ó. 2, 4, 10, 12, 18. Tem que distribuir 40. Depois do 3P6, o que tem? 4S2. Vou copiar aqui para adiantar minha vida. Ó. E vou mudar. 4S2. Tiago, já deu? Só você contar. Vamos lá, ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Tem que distribuir 40. Veio aqui no 4S2, ó. Acabou a setinha. Chegou lá na letra. Eu venho na próxima. Quem que tem no caminho? 3D10. Eu venho 3D10. Somo de novo, ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20 com mais 10, 30. Sigo para o próximo. 3D10. Eu tenho que chegar em 40. Eu estou em 30. 3D10. 4P6. 4P6. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36. Está chegando. Depois do 4P6 que está aqui, quem que vem? 5S2. Então, ó, 5S2. Conto de novo. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Conto os expoentes, o númerozinho de cima. 20, 30, 36, 38. Gente, eu preciso ficar contando isso toda hora, Thiago? Não. Só caso você perder sua conta, você volta e conta de novo. Beleza, pessoal?
Vai contando os expoentes. Agora observem, até aqui deu 38. Eu preciso de distribuir 40. Eu estou no 5S2. Ó. Quando eu venho para o 5S2, correto? Eu tenho que voltar lá no 4D10. Se eu vim aqui colocar 4D10, olha o que vai acontecer. 2 mais 2, 4. Mais 6, 10. Mais 2, 12. Mais 6, 18. Mais 2, 20. Mais 10, 30. Mais 6, 36. Mais 2, 38. Mais 10, 48. Passou. Ah, Thiago, passou. O que eu faço agora? Pessoal, até aqui, ó, não deu 38? 38 para 40 faltam quantos? 2. Eu vou ali e completo. 4D2. Se você somar todos os expoentes, você vai ver que agora você tem a distribuição eletrônica de 40 elétrons. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 40. Pessoal, abri o chat aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta. Se não quiser abrir o microfone, se quiser abrir o microfone para perguntar também, não tem problema não. Tá tudo certo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ninguém falou nada. Então, vocês vão praticar agora para mim. E eu irei corrigir. Daqui alguns minutinhos. Vocês vão distribuir para mim o CA. O CA 20. CA 20. O FE 26. E o BR 35. Vocês vão distribuir esses três elementos para mim aí. Agora tiro rápido. Ó, o CA 20 aqui, ó. O FE 26 e o BR 35. São 20 horas e 12 minutos. Na hora que for 20 horas e 20 minutos, eu vou sentar na frente deste computador novamente, tirar a dúvida de quem não conseguiu, mas eu preciso que vocês tentem, porque isso aqui é prática, porque o que eu posso passar para vocês é como usar o diagrama, que você vai contando os expoentes até chegar no número que você precisa. Então, no mais, é na prática. 20 e 21, daqui 8 minutos, porque o relógio vai virar agora, eu sento nessa frente aqui novamente para a gente responder essas questões aí. Mãos à massa. Façam, não tem como eu puxar a orelha de vocês igual eu faço dentro de sala de aula para fazer. Lá quando eu puxo o pessoal aprende. Agora se vocês não fizerem, não tentarem aí, vocês não vão conseguir. Hora e 21, estarei aqui de volta em ponto.
Pronto! Como eu sei que vocês são bem rápidos, bem eficientes, vocês já resolveram estes 3 negocinhos aí. Alguém não conseguiu? Alguém apresentou dúvida? Vamos lá, pergunte. Se não perguntar, pessoal, eu não consigo adivinhar. Lá na sala de aula eu ainda vejo a carinha de vocês de desesperado. Aqui não tem como, então preciso que me perguntem para eu responder. Como que é, Carla? A sua dúvida pode fazer que você vai entender. Tá bom. Oi. Continua, Giovanni. Qual curva que você fala? Masquei. Aqui? Sim. Eu... Isso, vou marcar para vocês aqui o ponto de partida. Espera aí que fica. Deixa eu marcar para vocês. Ó, o ponto de partida é aqui, ó. Sempre nesse sentido, ó. Começa nessa primeira seta aqui, ó. Será? Começa aqui, aí depois ela volta aqui, ó. Isso. Aí ela desce, volta nesse segundo. Não. Ela passa por dentro, ela vai na setinha, ó, ela vem aqui, ó. Um S2. Como que eu acho que fica melhor? Porque aqui nesse gráfico fica meio bagunçado esse risco, ó. Você copia tudo que tá nessa seta aqui, 1. Acabou aquela ali, você vem para a seta de número 2. E vai na de número 3, na de número... Não, não, cara. Pera aí, deixa eu só fazer o 5 aqui, que tá difícil. É sempre aqui, ó, do pezinho da seta, ó. Do pezinho da seta, você vai descendo. E copia o que acha no caminho. Na primeira seta, você vai achar um S2. Aí, acabou essa seta. Observa que ela chegou no cantinho aqui, ó. Aí, nas tabelas anteriores, tinha uma curva, essa que o Giovanni tá falando, que ligava lá na outra seta. Aí você começava na outra seta, mas aí eles tiraram, porque começou a rabiscar. Nossa, que é isso? Eles só tiraram isso, mas foi na tabela de 2000. Se eu não me engano, foi na tabela a partir de 2017 que eles acabaram de vez com essas linhas, porque tava ficando muito embolado, sabe? Eu não tenho muita certeza, não. Mas ela começou a cair em desuso, não sei se foi 2017, 2000, alguma coisa. Porque começou a ficar muito embolado, o pessoal reclamava. Então você vem na segunda seta, vai descendo. Na segunda seta você só acha o 2S2. E assim você vai, ó. Na terceira seta você acha o 2P6 e o 3S2. Você vai seguir a sequência da seta. Pessoal, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Observem que todos os elementos que eu coloquei aqui são menores que 40, correto? Olha para você ver, todos são menores que 40. Por que eu fiz isso, pessoal? Para mostrar para vocês que se você entende uma distribuição eletrônica, você entende todas as outras. Quanto que eu preciso de distribuir para o cálcio? 20, correto? Aí eu venho aqui, ó, 2, 4, 10, 12, 18, 20. Vou copiar até o 4S2 ali, ó. Tá feita a distribuição do cálcio. Olha só para você ver. 1S2,
2S2, 2P6. 2 mais 2, 4, mais 6, 10. 3S2, 12. 3P6, 18. 4S2, 20. Agora vamos no ferro, 26. Até aqui deu 20. Só que se eu pegar ali vai dar 30. Então vamos fazer a do ferro para mostrar para vocês, ó. Vai ficar 1S2. Por quê? Aqui, ó, primeiro aqui, na primeira seta, ó. 1S2. Não tenho mais nada naquela seta. Então eu passo para a próxima seta, a seta de número 2. A seta de número 2, ela tem um subnível 2S2. Então vem aqui 2S2. 2 mais 2, 4. Seguindo. Não tem mais nada nessa segunda seta. Eu venho para a terceira aqui, ó. 2P6. O que gera muita dúvida que eu observo? Que o pessoal vai assim, ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10. Aí você acaba errando. Não pode fazer nessa sequência. É 2P6. Próximo. Venho aqui, ó, 2P6 está aqui. Nessa setinha. O que tem mais para frente? 3S2. 3S2. O que tem depois do 3S2? Ó, nada. Então, terminou a terceira setinha, eu não consegui distribuir todos. Eu vou para a quarta setinha, volto lá no pezinho dela. Sempre do pé para a ponta. Do pé para a ponta. Beleza, pessoal? Sempre eu venho aqui e desço. Volto lá no início e desço. Eu não posso ficar alterando essa ordem, não. 3S2. Parto para o próximo. 3S2 acabou, eu vou lá no 3P6. 3P6. Uai, deu erro aqui. Copiou. Ctrl C. 3P6. Somo de novo, ó. 2, 4, 10, 12, 18. Faltam mais 8 para distribuir. 3P6. Depois do 3P6 aqui, ó. O 3P6 está aqui, ó, na setinha de número 4. Vem para a próxima, 4S2. Vem aqui. 4S2, ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Faltam 6. Depois do 4S2, ó, acabou a quarta setinha, eu vou lá na quinta setinha. 3D10. 3D, Ctrl Shift igual. Até aqui deu 20. Para 26, faltam 6. 3D6. Feita a distribuição. Beleza, pessoal? Para o bromo, eu tenho que distribuir 35. Vamos ver se a gente consegue aqui, ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30. Então, até aqui dá 30, ó. Até aqui dá 30. Vou copiar ali, ó. Por que você está copiando, Thiago? Assim fica muito fácil. Eu só precisava de explicar primeiro para vocês como funciona o diagrama. Agora eu vou mostrar um jeito bem fácil de vocês fazerem isso daqui. Mas é fácil demais da conta. 1S2, 2S2, 2P6, 3P4. Agora vem aqui, ó. Abre uma caixinha de texto aqui. Vamos pôr aqui P5. E está feita a distribuição. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 35. Tiago, tá, pelo diagrama ficou claro. Tem um jeito mais fácil? Tem um jeito mais fácil. Bem mais fácil, por sinal. Deixa eu abrir o PowerPoint aqui. Vamos lá no diagrama de Pauli.
Observem essa linha que está em cima do diagrama. Viram, pessoal? Essa linha aqui, ó. Esse quadrinho aqui, ó. Ó. Vamos dar um teco nele aqui e vir aqui, ó. Viu esse quadrinho que eu trouxe para cá agora? Que eu coloquei na frente aqui para vocês? Basta, observe que ele tem uma setinha para lá. Basta você copiar o tanto que você precisa. Você quer 4? Você copia até aqui, ó. Você quer 10? Você copia até aqui. Você quer 20? Você copia até aqui. Quer 21? Eu copio até aqui completo, 3D1. Quer 29? Eu copio até aqui completo, 3D9. Não precisa nem do diagrama. Se você tem este quadrinho aqui, basta você copiá-lo do jeito que ele está. Eu não posso mudar. Porque se você observar aqui, pessoal, ó, olha a primeira aqui, ó, 1S2, 1S2, 2S2, 2S2, 2P6, 2P6, 3S2, aqui, ó, 3S2, 3P6, 3P6, 4S2, 4S2, 3D10, 3D10, 4P6, 4P6, 5S2, 5S2, 4D10, ó, 4D2 e aqui tá 4D10. Por que que aqui tem 2? Porque eu só precisei de 2 para completar 40. Então você pode usar este quadrinho para fazer a distribuição eletrônica. Ah, Thiago, mas e se não tiver o quadrinho no concurso? Aí no concurso ele vai te dar o diagrama de Linus Pauling. Por isso que eu te ensinei antes como que você usava o diagrama. Mas por este quadro aqui, você resolve qualquer distribuição eletrônica. Do 35? Ó, o que foi feito? O bromo tem 35 prótons, portanto, 35 elétrons, correto? Certo? Olha o que foi feito. Fiz a distribuição pelo diagrama. 1S2, 1S2, distribuí 2. 2S2, 2S2, 4. E fui somando, seguindo a setinha, ó. Primeira seta, segunda seta, terceira seta, quarta seta. Quando chegou no 4P5, ou no 3D10, beleza? Deu 30. Deu 30. Aí, eu precisava de mais 5. Depois do 3D10, veio o 4P6. Só que eu não posso colocar 6, porque senão vai dar 36. Eu preciso de colocar somente 5. Eu coloquei 3P5. Você pode colocar qualquer valor menor que o máximo. Então, se é S2, pode ser S1 ou S2. Se é F14, pode ser F1, F2, F3 até F14. Eu só não posso exceder. Por exemplo, 5D11. Não pode, aí tá errado. Beleza? E o jeito mais fácil que eu disse para vocês é com esse quadrinho aqui, ó, pela ordem crescente de energia. É só você olhar aqui e copiar o tanto que você quiser. 40. Você soma aqui até chegar em 40. Alguns não batem. Por quê? É quebrado. Olha, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30. 36, 38. Aí do 38 pula lá para o 48, porque aqui tem 10. Então eu preciso de 39, eu coloco 4D1. Preciso de 40, 4D2. Preciso de 41, 4D3. E assim sucessivamente. Entendeu? E isso vale para qualquer um destes subníveis aí. Tanto a tabela, tanto o diagrama vai te dar a mesma coisa, só que a tabela é menos trabalhosa. É só você olhar aqui e copiar, certo? Beleza, pessoal? Entendeu essa parte da distribuição eletrônica? Como que funciona? Vou abrir o chat aqui para ver se alguém vai perguntar alguma coisa. É prática. Você tem que estar sempre fazendo ali para pegar o ritmo e depois vai. De acordo com o tempo que vai fazendo, você decora essa ordem. Claro que eu não estou pedindo para vocês fazerem isso não, gente. Hipótese alguma. Para quem decorar um trem, vocês podem consultar. Mesmo se fosse uma prova, se for, que a gente não sabe como que vai continuar esse corona, né? Se for uma prova presencial lá no Conexão, eu vou passar o diagrama para vocês. Não precisa ficar querendo decorar esse trem. Com o tempo, fazendo exercício, você acaba decorando. Mas não precisem decorar esse negócio. Se decorar,
com o tempo aí, beleza. Se não decorar, ele não vai fazer falta, porque quando você precisar, você pode ter acesso a ele, beleza? Então, pessoal, feita a distribuição eletrônica, mostrar um negócio para vocês aqui. Aqui eu deixei como que funciona o diagrama. O diagrama anterior é usado para distribuir os elétrons de um átomo, lembrando que sempre deve seguir as setinhas acima do número para a distribuição, começando na primeira seta e vai descendo, sempre no sentido da ponta. Para saber o número de elétrons, basta somar os expoentes. Esse slide eu só deixei ele mesmo para complementar, para descrever o que a gente fez, que a gente estava fazendo dentro daquele processo ali. Agora eu preciso que vocês tenham uma atenção aqui. Deixa eu limpar meu slide. Vocês querem printar isso aqui, pessoal? Esse trem? Então, se vocês quiserem bater um print aí, compartilha com os amigos aí, que isso pode ser útil aí pra galera. Nessa ordem, mas eu vou mostrar um negócio pra vocês aqui agora. Deixar essas distribuições eletrônicas aqui para poder a gente aproveitá-las. Então vamos lá, pessoal. Assim que você termina uma distribuição eletrônica, ela pode ser pedida para vocês de duas formas. A ordem geométrica ou a ordem energética. Então, como que a gente vai saber qual que é qual, quando o exercício vai te pedir uma das duas? Você pode ter certeza disso. 99% das vezes ele te pede a ordem geométrica, pessoal. Ele perde muito a ordem geométrica aí, mas, aliás, ele perde muito a ordem energética, mas pode ser que o exercício resolva te pedir a ordem geométrica. Então, vamos arredar isso ali pro cantinho. Então, quando ele te pedir a ordem energética, você vai guardar. É a forma que você encontrou logo após a distribuição eletrônica pelo diagrama ou pela aquela tabela. Tanto faz. Beleza? Tanto faz. Se você utilizou o diagrama ou se você utilizou a tabela,
a ordem energética, ela vai ser aquela ali, do jeitinho que sai. Não pode mudar nada. Então, a ordem energética, você terminou a distribuição eletrônica, você acabou de fazer a distribuição eletrônica, a ordem energética está pronta. Você não precisa fazer mais nada. Claro, pessoal? Então, a ordem energética, basta você fazer a distribuição eletrônica. Seja pelo diagrama, seja pelo diagrama, seja pela tabelinha. Tanto faz. Por outro lado, você tem a ordem geométrica. O que é essa ordem geométrica? A ordem geométrica, pessoal, você tem que colocar as camadas em ordem crescente. Colocar as camadas em ordem crescente. Como que eu faço isso? Ó, vamos colocar aqui. Como eu disse para vocês, a ordem energética é do jeito que sai a distribuição eletrônica. Beleza? Do jeito que a distribuição eletrônica sai, você tem a ordem energética. A ordem energética está pronta. Aqui o exemplo nosso de ordem energética. Do jeitinho que a gente tirou lá do diagrama de Pauling, a gente tem a ordem energética pronta. Então, vamos fazer agora a ordem geométrica. A energética vocês já aprenderam no diagrama de Pauling. Vamos fazer a energética. Ó. Por zircônio, que tem 40 prótons e 40 elétrons. Vou pegar o zircônio, colocar ele aqui embaixo. Ó. Vamos lá. Como que vai ficar? Basta você ir olhando, pessoal, e ir ordenando. Ó, o que eu tenho primeiro aqui, ó? Qual a menor camada? Lembrando que o número da camada é o número grandão aqui. Beleza? Então, ó, 1, S, 2. Eu olho. Tem mais alguma camada K? Ó, não, ó. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 4. Então, não tem mais nenhuma camada de número 1. Pronto. Vou para a próxima. A próxima não é a camada de número 2? 2S. Ctrl Shift igual 2. 2S2. Beleza? Vírgula. Tem mais algum 2? Você olha. Ó, tem o 2S2 e tem o 2P6. E eu sempre tenho que manter essa ordem. S, P, D, F. Não pode inverter. Se eu colocar S, P, F, D, já está errado. Tem que manter a ordem. S, P, D, F. Isso é regra. 1S2, 2S2. Aí eu olho, ó. Opa, tem o 2P6. 2P6. Tem mais algum 2? Você olha na distribuição, ó. Não tem mais 2. Qual a próxima camada? A camada 3. Eu vou 3. S2. Tem mais algum 3? Aí você olha, opa, tem o 3, P6. Tiago, e esses números? Estão saindo da ordem energética aqui, ó, 3P6. Tem mais algum 3? Tem aqui, ó, 3D10. Então, eu venho... 3D
10. Vírgula. Tem mais algum 3? Aí você olha, não tem. Quem que é o próximo? O 4. 4 S2. Tem mais algum 4? Ó, opa, 4P6. 4. Ctrl C. Ctrl V. 4P6. Tem mais algum 4? Aí você olha, tem o 4 D2, que tá aqui, ó, 4D2. E por último, que tá na minha distribuição ali, eu tenho o 5S2. Então, qual a diferença das duas? A ordem energética é a ordem que você acaba de tirar do diagrama de Pauling. A ordem energética é a ordem... a ordem energética é a ordem que você acaba de tirar do diagrama de Pauling. A ordem geométrica é só você colocar em ordem crescente de energia, pessoal. Vou copiar isso aqui para adiantar nosso trabalho. Ó, Ctrl C. E vou deixar salvo aqui. O próximo elemento que eu tenho que distribuir é o cálcio. Ctrl C, vamos dar um Ctrl V do outro lado ali. Sim, a energética ela é bem mais simples porque você já tira do diagrama de Pauling. A geométrica você tem que colocar em ordem crescente as camadas. Você tem que desembaralhar. Colocar 1 perto de 1, 2 perto de 2, 3 perto de 3, 4 perto de 4, 5 perto de 5. Só para fazer a ordem geométrica, antes eu tenho que fazer a ordem energética. Tem que fazer. Aí depois que você tem a ordem energética, você coloca em ordem. Se você observar, a ordem energética do cálcio e a ordem geométrica do cálcio é a... Observa para você ver, ó. Olha aqui para você ver, ó. Deste elemento. Vou até copiá-lo já de uma vez, ó. 1, beleza, não tem mais nenhum 1. 2, tem o 2P6, mas ele já está logo o seguinte. 3, tem o 3S2 e o 3P6. E o 4, já tem o 4S2. Beleza, pessoal? Então, a ordem energética do cálcio e a ordem geométrica do cálcio vai ser a mesma. Por quê? Já está ordenado. Isso pode acontecer. Esses elementos que têm menor quantidade aí, vai acontecer. Vamos ver a próxima. Vamos ver a próxima, que é a do ferro. 1S2, 2S2, 2P6. Beleza, está na ordem por enquanto. 3S2 também está na ordem. 3P6 está na ordem. O 4S2 e o 3D10 estão fora de ordem. Estão invertidos. Então, eu tenho que mudá-los. Vou dar um Ctrl C, um Ctrl V. Ó, vou colocar aqui. E o que está diferente? Ó, o 4S2 tem que sair daqui. Vamos tirá-lo daqui. Sai para lá enxerido. Ó. Vamos pegar o 3D6 e colocar lá perto dos outros 3. Os povo fica um trem de mexe para um lugar, mexe por outro, fica mudando tudo. Então é só só ordenar. Olha o bromo. Vamos selecionar o bromo aqui, ó. Então, Ctrl V e vamos ver quem que a gente vai ter que alterar. Ó, 1S2, beleza. 2S2, beleza. 2P6, beleza. 3S2, beleza. 3P6, beleza. Até no 3P6 tá certinho. Aí depois do 3P6, eu vou afastar aqui, ó. Por quê? Quem que tem que vir ali, ó? 3D10. Os 3 tem que estar todos próximos, os 4 tem que estar todos próximos.
Ó, vamos colocar o 3. D10. Ajeitar o 4. S2. E por último, trazer aqui esse 4P5 para a próxima. Gente, por que usa essa ordem energética e essa ordem geométrica? A ordem geométrica, ou a ordem energética, é a ordem que você encontra no diagrama. Ou seja, os subníveis de energia, o SPDF, estão bagunçados, estão desorganizados. E você tem que organizar isso. Como que você organiza? Em cima da ordem geométrica. E a ordem geométrica, ela permite você responder numa prova, numa questão, quantos elétrons você tem por camada. Como que eu vou fazer isso? Vocês lembram? Camada K é a mesma coisa que 1. Camada L é a mesma coisa que 2. Aí você olha, quantos elétrons tem na camada K? K é o mesmo que 1, então tem 2. Na camada L, L é o mesmo que 2. Eu venho aqui, ó, olha, 2 aqui com 2 aqui. O expoente é 2, o expoente de lá é 6, 2 mais 6, 8. Na próxima camada, na camada 3, ó, quantos tem? Ó? Eu tenho 10 aqui, com 6 aqui, 16, com 2 ali, 18. Então, eu consigo separar por camada, que é uma coisa que eu vou mostrar para vocês na semana que vem. O que eu preciso que vocês entendam dessa distribuição? A ordem energética é do jeito que sai do diagrama, beleza? E a ordem geométrica é só você colocar os 2, os 3 próximos dos 3, os 4 próximos dos 4 e os 5 próximos dos 5, os 6 próximo do 6 e o 7 próximo do 7, respeitando SPDF. Próxima aula de química eu vou mostrar para vocês como que eu pego essa ordem geométrica e transformo em distribuição por camada que a gente vai precisar para entrar em ligação química. No mais, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, estou às ordens para responder. Printem essa tela aí para vocês terem ela guardada. Essa tela é importante, eu acabei esquecendo de colocar no slide. É um ponto importante vocês terem isso aí guardado. No mais, quem não tem dúvida, bom descanso, bom restinho de noite. Até a próxima aula. Aquele abraço para vocês. Já printou, gente? Printa aí, Carla. Printa e manda lá no grupo. Falou, abraço para vocês então, gente. Quem não tiver dúvida, está liberado.